Está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 17, 11 a 19, aliás, o seguinte: E aconteceu que, indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós? E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Meu irmão, minha irmã, a caminhada de Jesus em direção a Jerusalém não era apenas um deslocamento geográfico, mas, sobretudo, uma jornada intencional de confronto com a essência do coração humano. Ao cruzar as fronteiras geográficas e espirituais entre Samaria e a Galileia, Jesus escolhe caminhar por uma terra de ninguém, um território de transição que espelha perfeitamente o vazio existencial da nossa própria geração. Isso porque, eu falo assim porque hoje nós vivemos em uma sociedade muito frenética, onde as fronteiras entre a conectividade digital e o isolamento real estão muito embotados, borrados. Nós somos uma cultura que corre contra o tempo, impulsionada por notificações, metas de consumo e uma pressa invisível que nos afasta de nós mesmos e principalmente do Criador. Naquela estrada empoeirada, Jesus se depara com 10 homens cuja realidade física e social era o ápice do isolamento total. A lepra. Aqueles homens carregavam na pele o peso da rejeição, desprovidos de identidade, de afeto e de dignidade, obrigados pela lei a manter a distância e a gritar para que ninguém se aproximasse de sua miséria. A profundidade teológica desse cenário se revela no clamor uníssono daqueles 10 homens: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Aqueles homens não pediram esmolas, nem mesmo pronunciaram a palavra cura de forma direta. Eles suplicaram por misericórdia, que brota do âmago da compaixão divina. Há uma urgência visceral desse grito que contrasta profundamente com o sussurro apático da nossa era. Em nossa atualidade, sufocada pelo ativismo e pela busca incessante pelo ter, nós desaprendemos a clamar. Nós substituímos o clamor profundo da alma por soluções rápidas e superficiais. Na cultura do desempenho, onde o valor de um indivíduo é medido pelo que ele acumula, pelo que ele exibe, pelo que ele produz, a nossa sensibilidade espiritual foi lentamente anestesiada. E nós hoje nos encontramos alienados por telas que brilham e por corações que esfriam. A lepra daqueles 10 homens consumia os seus corpos, mas a agitação e o materialismo da nossa geração consomem silenciosamente o nosso ser, distanciando-nos da dependência absoluta de Deus, o que é infinitamente pior. A resposta de Jesus aqui no texto bíblico ao clamor daqueles 10 leprosos desafia a lógica humana e estabelece
o princípio da obediência por fé. Ele declara: ide e apresentai-vos aos sacerdotes. Teologicamente, a cura não aconteceu no momento em que as palavras saíram da boca do Senhor. Nem houve um toque físico ou um espetáculo visível. A transformação operou-se no movimento, no ato de caminhar enquanto a pele ainda exibia as marcas da doença. Ir ao sacerdote era uma ordem prescrita pela lei de Moisés para quem já estava curado, para que a reintegração social daquela pessoa fosse validada. Só os sacerdotes poderiam dar esse veredicto. Portanto, dar o primeiro passo naquela estrada exigia uma confiança cega na palavra do Senhor. Precisava ter fé, precisava confiar. E é exatamente essa dinâmica que falta à nossa geração imediatista. Nós queremos ver o milagre antes de obedecer. Nós queremos estabilidade financeira, o sucesso visível e as respostas prontas antes mesmo de nos movermos em direção ao altar de Deus. O ativismo contemporâneo nos torna mimados espiritualmente, fazendo-nos esquecer que o verdadeiro relacionamento com o Pai se desenvolve no silêncio da jornada, no passo de fé dado em meio à incerteza da nossa própria pele ferida. Esse texto, essa passagem é muito intrigante mesmo, pois o ápice do ensinamento dessa passagem do Evangelho de Lucas se manifesta na bifurcação, a bifurcação que ocorre no caminho da obediência. Ou seja, à medida que caminhavam, todos os 10 perceberam que a carne ulcerada estava se renovando, que o vigor estava voltando aos membros dos seus corpos e que a maldição social havia sido quebrada. No entanto, o milagre que deveria aproximá-los do doador da vida produziu reações, eu diria, dramaticamente opostas. 9 deles continuaram correndo em direção aos sacerdotes. Essa atitude revela o retrato mais fiel da nossa sociedade utilitarista. Aqueles 9 homens representam a mentalidade do ter. Eles conseguiram o que queriam: a saúde, o status de volta, a aprovação institucional e o direito de consumir e viver na engrenagem social daquela época. Para aqueles 9 homens, Jesus foi apenas um meio para atingir o fim. E quantas vezes nós também, imersos em uma cultura de consumo que invade até a nossa própria espiritualidade, buscamos a Deus apenas pelas bênçãos que Ele pode nos dar, não é mesmo? Quantas vezes nós também estamos agindo assim? Nós buscamos o emprego, a restauração familiar, a cura física ou a paz de espírito, mas assim que recebemos, corremos para desfrutar da dádiva, esquecendo-nos completamente do doador. Aí é o grande prejuízo da pressa, não é verdade? A pressa diária que nos faz consumir o sagrado como se fosse um produto, eu diria, um produto de prateleira, transformando a fé em um balcão de negócios, onde o eu sou é esmagado pelo o eu quero. Contudo, um daqueles 10 leprosos, e o texto bíblico aqui faz questão de enfatizar que se tratava de um samaritano, ou seja, um estrangeiro desprezado pelos judeus da época. Apenas este interrompeu a sua marcha rumo ao sucesso social. Ao perceber-se curado, ainda no caminho, ele não permitiu que a pressa ou o protocolo religioso ditassem o seu próximo passo. Ele simplesmente deu meia volta. Houve ali uma conversão. E a teologia da verdadeira adoração reside exatamente nesse retorno voluntário. O samaritano voltou glorificando a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra
aos pés de Jesus, oferecendo-lhe uma gratidão verdadeira, genuína. Ao fazer isso, aquele homem demonstrou que a cura de sua pele era secundária, diante do valor de estar na presença daquele que o curou. Ele escolheu priorizar o ser em detrimento do ter. Enquanto os outros 9 priorizaram o ter saúde, ter aceitação de volta na sociedade, ter uma vida normal, este homem escolheu ser um adorador, ser um filho reconciliado, ser alguém cuja identidade estava ancorada no relacionamento íntimo com Cristo. Olha, em um mundo que nos pressiona a avançar sem parar, o ato de voltar e prostrar-se aos pés do Senhor é uma contracultura necessária, uma pausa sagrada que redefine as nossas prioridades e nos salva da alienação existencial. Portanto, meu querido irmão, minha amada irmã, a pergunta cortante de Jesus ecoa através dos séculos e atinge em cheio o coração da nossa geração agitada. Ele pergunta, não eram 10? E os 9, onde estão? Esse questionamento de Cristo não revela uma necessidade de reconhecimento, não, mas sim uma profunda tristeza pastoral e teológica pela superficialidade humana. Jesus expõe a terrível realidade de que é possível experimentar o poder de Deus sem jamais conhecer o coração de Deus. É possível ser abençoado e continuar espiritualmente morto. Os 9 receberam a limpeza da carne que era temporária e que o tempo inevitavelmente consumiria mais tarde na velhice, mas eles perderam algo extremamente precioso. Eles perderam a oportunidade da comunhão eterna com o Senhor. Olha, a nossa busca incessante por conquistas materiais, por validação externa e por acúmulo de bens nos transforma nos 9 da atualidade. Nós estamos em todos os lugares, correndo atrás de nossas validações e rituais sociais. Mas estamos tragicamente ausentes dos pés do Salvador. A agitação moderna nos rouba a capacidade de perceber a presença de Deus no cotidiano, transformando-nos em analfabetos da gratidão. Finalmente, as palavras finais de Jesus ao samaritano prostrado desvelam assim a camada mais profunda da salvação. Ele diz, levanta-te e vai, pois a tua fé te salvou. A palavra usada aqui por Jesus para a salvação, que ela vai muito além de uma simples cura física. Ela significa uma cura integral, uma restauração completa. Trata-se da preservação integral da alma e da vida eterna. Os 9 leprosos foram limpos, mas apenas o samaritano que voltou foi salvo. Ele encontrou a verdadeira essência da vida porque compreendeu que Deus não é um recurso a ser utilizado, mas é o centro a ser adorado. Buscar a Deus em uma geração alienada e focada no materialismo exige de nós a coragem de interromper a nossa correria diária, a exemplo dos 9, abandonar a obsessão pelo acúmulo e reaprender o caminho do retorno e da adoração, como fez o 10º homem, o samaritano. O meu desejo, meu querido irmão, minha amada irmã, é que esse simples devocional possa nos constranger a avaliar onde estamos gastando a nossa energia. Se estamos correndo como os 9, usando Deus para satisfazer os nossos desejos de posse e aceitação, ou se temos a sensibilidade espiritual de voltar, deitar com o rosto em terra e descobrir que aos pés de Jesus o nosso ser encontra
o seu real, verdadeiro e eterno valor. Pensemos nisso, no amor de Cristo